prezados alunos! Agora nós vamos aprender alguns verbos usados na língua brasileira de sinais. E o material que nós vamos trabalhar de apoio ao livro, da professora Ronice Quadros e Lodeni Carnop, tá? Chamado Língua Brasileira de Sinais, tá, ok? Então, esse vai ser o nosso livro base. Então, os verbos em língua brasileira de sinais, basicamente, eles estão divididos em 3, tá? Segundo a professora Quadros, e Carnop. Então, nós temos os verbos simples, os direcionais e os espaciais. Os verbos simples são verbos que não se flexionam em pessoa e número, tá? E não incorporam afixos locativos. Alguns desses verbos, eles apresentam uma flexão de aspecto. Todos os verbos são ancorados no corpo, ou seja, você vai usar uma parte do seu corpo, para fazer essa sinalização do verbo, tá, ok? Então, sempre que for ancorado no corpo é um verbo simples. Vamos ver alguns exemplos? Eu penso, Penso, tá? Então, eu não preciso dizer eu penso, Já está, o sinal já está localizado em mim, Ó, sou eu, tá? Agora eu quero dizer ela pensa. Ela pensa. Ou ele pensa, tá? Vamos ver outro aqui? Eu converso, Ou eu converso, já fica direto, ó, com ele ou com ela, tá? Eu gosto, Olha aí o gosto. Gosto, Gosto. Ou gosto, tá? Ancorado no corpo, ok? Então, esse é um tipo de verbo. Você gosta. Ele gosta. Ela gosta, tá? Conhecer, vamos ver outros verbos, Conhecer. Você conhece Alfã? Você conhece Alfã? Tá? Imaginar. 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 Aprender. Aprender. Dentre outros. Então, esse é o primeiro verbo, o verbo simples. Há também alguns desses verbos que são feitos no espaço neutro aqui, Tá? Viajar, tá? Saber, inventar, ok? Os verbos simples podem incorporar aí pontos espaciais em determinadas situações, como por exemplo, aqui ó, casa, pagar. O pagar, ele vai ser realizado em cima do objeto aqui, que você sinalizou primeiro, ó, casa, pagar, tá? Nesse exemplo, o sinal de casa, ele foi estabelecido em um ponto, aqui no espaço neutro, um ponto D no espaço neutro, e o sinal do verbo pagar, ele foi realizado exatamente em cima desse ponto, em cima dessa casa, tá? Tornando aí a expressão definida e específica. Não é outra casa, é esta casa que eu tô pagando. O segundo verbo, o verbo de concordância ou verbos direcionais. São verbos que se flexionam aí em pessoa, número e aspecto, mas não incorporam afixos locativos, tá? Por exemplo, dar, enviar, responder, perguntar, dizer e provocar, que são aí subdivididas, são subdivididos em concordância pura e reversa, tá? E nós não vamos entrar na questão do puro e do reverso. Nós vamos ficar apenas com os verbos aí direcionais, tá? Eu pergunto, Eu, olha o verbo, pergunto para você, Vou dizer que você tá aqui na minha frente. Eu pergunto para você. Você pergunta para mim, tá? Ela pergunta para ele. Ele pergunta para ela, tá? Então, o verbo perguntar, ele vai ser direcionado para quem eu estou me referindo, Tá, ok? Você pergunta para mim, ele pergunta para ela, Eu dou para você livro, dou para você. Você, livro, dá para mim, tá? Você dá para ela dá para mim, eu dou para você, tá, ok? Os verbos com concordância, eles apresentam aí essa direcionalidade, E essa orientação. Então, vocês precisam ficar atentos a esse verbo, para a gente fazer a direção correta, tá? Fazer flexionar ele da forma correta. A direcionalidade está associada às relações semânticas, tá? Aqui,
sociogoal. A orientação da mão é voltada para o objeto da sentença, né? Está associada à sintaxe marcada aqui, né? Marcando o caso, né? Por exemplo, vamos ver outro exemplo, né? Carlos está do lado direito. A gente vai fazer o nome, ó. Apontou Carlos, né? O Carlos está aqui. Aí eu posso colocar aqui já direto, ó. Cláudia, Carlos, né? Então vou fazer novamente, tá? Carlos, Cláudia, né? Então Carlos avisa para Cláudia, avisa, tá? Cláudia avisa para mim. Eu aviso pro Carlos, ok? Então a gente vai usar esse espaço aqui, né? E fazer esse movimento, né? A pessoa não tá presente, eu vou aqui a identificar nesse espaço onde estão esses personagens. Eu vou colocar o nome, né? Carlos, eu vou dizer aqui, ó, Cláudia, né? Então o Carlos avisa para Cláudia, Cláudia avisa para mim, eu aviso pro Carlos, tá? Então assim sucessivamente. Então a gente precisa estar atento em relação a essa direção do verbo, tá? O verbo, tem também os verbos espaciais, né? Que são verbos que têm afixos locativos, colocar, ir, chegar, né? Então tem um local, tá? Então, por exemplo, bolsa dela, coloquei dinheiro, né? Ou bolsa dela, dinheiro, colocar, tá? Casa, cheguei, tá? Então, deixei aqui, identifiquei a localização e vou fazer o verbo, né? Se direcionar para esse local, né? Para essa locação, tá ok? Dinheiro, colocar, bolsa, tá? Casa, né? Eu posso até dizer o nome da pessoa da casa, ó. Maria, casa, eu vou, né? Vou, tá? Muito bem. Também tem os verbos manuais, né, e instrumentais, que são verbos que são classificadores, são verbos que eles vão incorporar a ação. Esses verbos, eles vão usar aí os classificadores e a incorporação da ação no momento da sinalização, tá? Por exemplo, bolo, colocar no forno, né? Então, tem um bolo, fiz o bolo aqui, né? Peguei o bolo, vou colocar no forno, coloquei embaixo, ó, no forno, embaixo, tá? Muro, sentar, muro, né? Pessoa, sentar, tá? Então, ó, eu estou incorporando com a minha mão a ação de sentar, ok? Então, nós temos aqui um exemplo do verbo cortar, só para a gente entender essa complexidade, né? Então, cortar, e aí depende do contexto. Vou cortar com a faca, né? Ó, vou cortar com a faca, tá? Aqui, ó, a faca, né? E o objeto que eu estou cortando. Cortar com a faca. Não, professora, eu vou cortar com a tesoura. Cortar com a tesoura. Vamos lá, vamos ver um outro exemplo. Vamos cortar a polpa do cupuaçu, né? Imagina que o cupuaçu, ó, tô cortando a polpa, né? Aqui com a tesoura, ó, tá? A tesoura, tô cortando a polpa, né? Do cupuaçu, tá ok? Não, professora, é um cortar com o serrote, né? Eu tenho aqui uma árvore, né? E eu vou cortar com a tesoura, não cabe, né? Não dá pra cortar com a tesoura aqui, ó, a árvore, tá? Então, a árvore, eu vou cortar aqui, ó, de repente com o machado, né? Tô aqui com o machado cortando, tá? Então, eu vou cortar com o serrote, né? Então, eu tenho aqui uma madeira, né? E vou cortar com o serrote, ó. Cortando com o serrote, tá? Eu vou cortar um pão, e aí depende, né? Se você tem um pão aqui, você pode fazer pão assim, cortar com a faca, ou você pode pegar esse pão com a mão e cortar, né? Rasgar ele com a mão, tá ok? Então, o verbo cortar, ele é um verbo muito complexo, então nós temos que estar atento aí para a questão desse classificador, né, que você vai utilizar. Geralmente o classificador, ele vai incorporar aí o objeto, né, junto com a ação, tá? Então aí ele vai incorporar, perdão, o verbo junto com a ação do verbo, tá? Que aí no caso é cortar, não é? Cortar com a faca, cortar com a tesoura, tá ok? Cortar com o serrote, tá? Cortar com o machado,
ok? Então depende do que você vai cortar aí para combinar com esse verbo, né? Esse verbo ele vai aí usar a questão dos classificadores. O classificador ele vai incorporar o verbo e a ação ao mesmo tempo. E aí, as nossas referências, tá? Você pode continuar pesquisando no material ou pode também buscar fazer pesquisas fora do material, né? Se o material não estiver aí, né, dentro das suas expectativas, quer me aprofundar mais, professora, está muito superficial, então busque outros materiais. Tem o site da UFSC, né, que é um site muito bom, tem muito material de Libras para você continuar se aprofundando. Até mais! Tchau, tchau!